Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos aqui com curtas animadas do Beto, foco na VUNESP. Essa semana dedicada à parte de normas da Corregedoria Geral de Justiça. Essa é a terceira aula. Vamos então? Força na peruca. Acelera, menino, acelera. Desperte a sua independência. Aquele resuminho básico, não é? Então a gente tem aqui o resuminho básico, ó. Falávamos sobre a função correcional, já falamos, que consiste na primeira instância, orientação, organização. Aqui eu não vou passar muito porque vai ficar de resumo mesmo. Falamos que durante a função correcional pode emitir ordem de serviço, né? Falamos das correições ordinária, extraordinária, 60, 15, 15. Ok? Quem lembra, volta nas aulas anteriores, a visita correcional, que fala de saneamento. Em até 30 dias depois de assumir, o juiz corregedor faz a visita correcional, né, a correção ordinária, de preferência no mês de dezembro, mas se ele assumir, né, assumir em caráter definitivo a partir de novembro, olha aqui, ó, a correção ordinária prescinde a visita correcional. Importante, isso aqui cai em prova, e hoje nós vamos falar dessa parte aqui, e aqui já tem um resumo, depois a leitura seca da lei. Então, aconteceu de ter uma infração, desvio de finalidade, enfim, uma infração do colaborador, do servidor, e aí precisa ser investigado isso, né? Na apuração, como que a gente investiga essa infração? Quando não tem a autoria, a gente faz o quê? Então, vai ser quais são os tipos de apuração. Então, a apuração preliminar, a gente tem a sindicância e a gente tem o processo administrativo, chamado de PAD, não é? Todos eles, quem instaura é o juiz corregedor permanente por meio de portaria. São instaurados por portaria, tá? Não é despacho não, cai em prova isso aqui, né? Apuração preliminar, a gente não sabe quem é. Não faz ideia, mas teve ali, a gente sabe que teve a infração. Aconteceu o ilícito, o desvio de finalidade, enfim, aconteceu. A gente não tem certeza, mas não sabe a autoria. E aí, para ocorrências que podem virar o arquivamento ou subir, virar uma sindicância. No caso da sindicância, a gente já tem ali, já sabe mais ou menos quem é, mas é uma falta disciplinar sujeita a repreensão, suspensão ou multa. Então, sindicância é o meu termo, eu já sei mais ou menos quem é, eu sei que não é tão grave assim, né? Pode rolar uma suspensão, repreensão ou multa. Já o processo administrativo maior, ele até para quê? Dispensa, demissão. Resumindo, é demissão. Demissão, dispensa, demissão a bem do serviço público e para que estão aposentados, cassação de aposentadoria. Né? Outro detalhe aqui, PAD físico, né? Processo administrativo físico, digitaliza e tem 40 dias para retirar, tá bom? Ou vai pro lixo. Prazos de procedimentos disciplinares são em dias corridos, tá? Não são em dias úteis. Prazos dos procedimentos disciplinares, eles ficam suspensos de 20/12 a 20 de janeiro. Ok? Servidor mudou de posto de trabalho, redistribui o processo, leva o processo contigo, tá bom? Ok, vamos ver a leitura seca da lei aqui, que já tem um resuminho. Vamos lá. Nos procedimentos disciplinares decorrente de reclamação apresentada fisicamente após a instauração e a distribuição do procedimento, a unidade de tramitação digitalizará e juntará as peças devidamente categorizadas no sistema uniformizado. Então, reclamação física digitaliza e aí concedendo o prazo de 45 dias para sua retirada, sob pena de inutilização. Vamos aqui, ó, colocar aqui já no marca-texto para ficar mais fácil, ó. Então, reclamação, ó. Isso aqui é importante para quem gosta de fazer nos marca-texto, ó. Reclamação física digitaliza, tá? Prazo, isso aqui é importante. Focar 45 dias. Reclamação física digitaliza, prazo 45 dias.
Vamos lá, as apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Olha lá, as apurações preliminares, as sindicâncias, processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais tramitarão apurações em formato digital, né? E serão instaurados pelos juízes corregedores aqui na atualidade do procedimento estiverem subordinado. E aí segue, né? A apuração, e aí tem agora devendo ser observado o seguinte procedimento, ó. Apuração preliminar, isso aqui cai em prova, a gente precisa saber mesmo, tá? Sindicância e processo administrativo. Então, na apuração preliminar, a autoria ainda não está suficientemente caracterizada. A infração também não está caracterizada. Então, é importante ver que tanto a infração, às vezes, não pode estar caracterizada, a gente só tem o indício, ou a autoria ainda não está caracterizada. Lembra? Eu falei que da questão da autoria, mas aí na apuração preliminar cai isso aí, ó, a autoria não está definida ainda. Ao final pode ser arquivado ou ensejar a instauração da sindicância do processo administrativo. Vamos lá. Sindicância, quando da falta por sua natureza, vai resultar na repreensão, na suspensão ou multa. Processo administrativo, quando a falta disciplinar por sua natureza possa determinar as penas de demissão ou dispensa bem do serviço público, cassação e cassação de aposentadoria, ok? Os procedimentos disciplinares previstos no inciso 1, 2 e 3, que é apuração preliminar, sindicância e processo administrativo, serão instaurados por meio de portaria, dispensado o registro em livro com a descrição dos fatos e identificação do servidor, nome completo, matrícula, cargo e posto, exceto nas apurações preliminares em que não houver autoria definida. Ok? Então tá aqui, ó, o resuminho, dá o print na tela, tá bom? Olha lá, ó. PAD físico, digitaliza 45 dias, é instaurado por meio de portaria, o resuminho de cada um deles. Ok, menino? Vamos lá. Instaurado o procedimento, o juiz corregedor permanente determinará o encaminhamento de ofício de comunicação ao distribuidor por e-mail institucional e no formato de PDF com as seguintes informações. E aí vem dados de qualificação do servidor, nome completo, número de inscrição no CPF, endereço, residencial, domiciliar, inclusive CEP. Então aqui todas as informações para conseguir comunicar e localizar a pessoa. Então, recebido o ofício, o distribuidor providenciará o cadastro no sistema informatizado com distribuição por direcionamento, cabendo à unidade judicial inserir no processo digital a portaria devidamente instruída. Em razão da natureza da ação, a anotação do segredo de justiça será gerada automaticamente. Tá bom? Não cai tanto em prova. O que às vezes cai é isso aqui, ó. Como que gera o segredo de justiça? É gerado automaticamente. Vamos lá. Deu aquela cortadinha básica, mas não se preocupa. O que cai em prova aqui, geralmente, tá? Como que é anotado o segredo de justiça? É automático. Segredo de justiça é automático. Nos procedimentos disciplinares decorrentes de reclamação apresentada fisicamente após a instauração e a distribuição do procedimento, a unidade de tramitação digitalizará e juntará as peças devidamente categorizadas no sistema informatizado, concedendo prazo de 45 dias. Então, é aquilo que eu anotei lá no resuminho, 45 dias, que é reclamação apresentada fisicamente. Então, juntará as peças categorizadas, concedendo prazo de 45 dias, vedado que o peticionamento eletrônico inicial. Tá o resuminho lá, aqui cai pouco em prova, mas é bom tá ciente. O Corregedor Geral de Justiça poderá avocar o procedimento disciplinar em qualquer fase ou instaurá-lo originalmente a pedido ou de ofício. Designar juiz corregedor processante para todos os atos pertinentes e atribuir serviços auxiliares à unidade diversa. Então ele pode avocar o procedimento disciplinar. Avocar o quê?
chamar para si. Ó, eu quero esse processo aqui, eu que vou cuidar, tá bom? Então vou chamar para mim aqui, eu vou avocar o procedimento. Então o Corregedor Geral de Justiça também, pô, é o cargo maior aí nessa área aí, né? Depois tem os outros, mas esse aqui é importante. Os prazos relativos serão contados em dias corridos e ficarão suspensos 2020, dezembro, janeiro. Cadê a colinha da Alberto? Prazos, procedimentos disciplinares em dias corridos, suspenso de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Tá aqui o resuminho. Ok? Gente, artigo 16. Os juízes corregedores permanentes comunicarão à Corregedoria Geral de Justiça a instauração e decisão final e as medidas cautelares impostas ou revogadas em qualquer procedimento administrativo de natureza disciplinar por meio da mensagem eletrônica com informação do número do processo e a senha de acesso aos autos digitais, derivadas do sigilo simples, no caso de instauração, para processamento pela Diretoria de Corregedoria de COGE, do expediente de acompanhamento das apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos. Parágrafo único. Qualquer decisão em apuração preliminar, sindicância ou processo administrativo que afete a folha funcional do servidor. Então, a gente está falando aqui, já foi uma decisão, vai afetar a folha, um afastamento, uma multa, por exemplo. Como afastamentos e punições aplicadas ou cumpridas será informada a secretaria competente. Sim. Tem que informar mesmo. Então, não tem muita coisa aqui para a gente questionar, mas é bom fazer essa leitura, tá? Havendo alteração do posto de trabalho dos servidores a que se refere o artigo 15 com procedimento disciplinar digital em curso, este será redistribuído ao juiz corregedor respectivo. A pessoa estava aqui no estado de São Paulo e foi parar lá em Belém do Pará, por exemplo. Então, para lá vai ser enviado o processo, ok? Se o novo posto de trabalho corresponder a uma das unidades de que trata o artigo, né, aí é que fala sobre as normas. O procedimento disciplinar deverão ser encaminhados ao distribuidor em fila própria para envio à unidade de destino, utilizando a funcionalidade de redistribuição, preservando-se o número do processo, os andamentos já inseridos pela unidade de origem e tramitação digital. A gente está fazendo a leitura seca da lei porque não cai tanto essa parte, mas é preciso que a gente tenha esse costume, né? Ler, ouvir a lei, ok? Vamos lá. Se um novo posto de trabalho corresponder às unidades, aí aqui a gente já falou já, tá? Né? Eventuais recursos serão interpostos eletronicamente após mantida a decisão reformada parcialmente, remetidos à Corregedoria Geral de Justiça, excepcionalmente por funcionalidade de redistribuição. Nos casos de proposta de demissão ou dispensa, demissão ou dispensa bem de serviço público ou cassação de aposentadoria, os autos serão sempre redistribuídos a Corregedoria Geral para apreciação independente de não interposição de recurso. No caso aqui a gente está desligando o servidor por demissão, dispensa, bem do serviço público, não é? Cassação de aposentadoria. Então aqui é a falta mais grave, não é? Sem prejuízo da atribuição, o juiz corregedor permanente, o Corregedor Geral de Justiça, poderá aplicar originalmente as sanções cabíveis e, enquanto não prescrita a infração, reexaminar de ofício ou mediante provocação. Quem que faz aqui, ó? O juiz corregedor permanente. Né? Hora que ele quiser, ele pode verificar ali, ó. Poderá, na verdade, o juiz corregedor já pode aplicar, ó. Né? A atribuição sem prejuízo é a atribuição a juiz corregedor. O Corregedor Geral de Justiça, ele já pode aplicar as sanções, já pode afastar o colaborador, já pode aplicar a multa, a suspensão, enfim. E aí, bora pro exercício? Come on. Bora exercitar um pouquinho.
Então, aqui, ó, no tocante aos procedimentos administrativos previstos nas normas judiciais da Corregedoria Geral de Justiça, na hipótese de ser constatada falta disciplinar quando, por sua natureza, possa determinar a pena de suspensão, mas não definida a autoria. Então, a gente não definiu a autoria, apesar que pode ser feita uma infração que a gente fala, pô, é uma infração passível de suspensão. Mas o que é mais importante aqui, gente? Ó, não definida a autoria. Se você for que nem um louco nessa palavra suspensão, você vai falar o quê? Poxa, sindicância. Né? Mas ele colocou aqui, ó, não definida a autoria. É correto afirmar que, e aí a gente lembra que esses procedimentos, o processo administrativo, a apuração preliminar e a sindicância, é feito por meio de portaria. Então, ó, resolução já vou excluindo, ó, não é, tá? Não é essa daqui, não é. Sobrou o quê? Processo administrativo, né? Apuração preliminar e sindicância por meio de portaria? Não, a gente não definiu a autoria ainda. Depois que eu definir, aí sim é passível de suspensão. E aí, quando eu definir, vai sim ser a sindicância. Mas nesse momento, nessa resposta aqui, ó, não definida a autoria, é uma apuração preliminar por meio de portaria. Que legal! E aí vai a norma aqui, é sempre confrontar com a norma aqui, ó. Os procedimentos disciplinares previstos no 1, 2 e 3 serão instaurados por portaria e vai a apuração preliminar aí quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria, ok? Gabarito AB de muito bom, Adalberto! Lembrando que a gente está com o material atualizado e que a gente está tomando como referência o último concurso nessa parte aqui, ó, do edital, ok? Gente, obrigado, até a próxima. Se inscreve aí, coloca seus comentários, vamos crescer todo mundo junto e nós estaremos lá naquela banquinho, sentado, fazendo a nossa prova, muito feliz, tá bom, gente? Até a próxima!